Nós já estudamos ação penal, né, lá no CPP comum. Beleza? Agora, ação penal na Justiça Militar. Vamos passando nos artigos e eu vou explicando aqui para os senhores também. Tá? Porque na Justiça Militar, nós não temos... A regra é que a ação penal seja pública. Na Justiça Militar, no CPPM, por exemplo, não tem previsão da ação penal privada. Vai ter na Constituição Federal. No CPPM não tem ação penal privada. Ué, Marciano, e a calúnia e a injúria no CPPM? Tudo pública incondicionada. Tá certo? No CPPM, tudo público incondicionado. Calúnia, difamação e injúria. Vai ter a figura da condicionada à requisição do Ministério da Defesa e do Ministro da Justiça, tá bom? Que nós vamos falar. E na Constituição Federal tem a privada subsidiária. Mas eu volto nesse quadro aqui, tá? Ação penal militar e do seu exercício. Diz o artigo 29. A ação penal é pública e somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público. Senhores, a regra é que no CPPM a ação penal seja pública, tá certo? Porque nós não temos no CPPM a figura da ação penal privada. Não tem. Você cair para você lá, sobre a ação penal, indica a alternativa correta. Em regra, a ação penal no CPPM é pública, excepcionalmente sendo privada. Falso. Porque no CPPM é sempre pública. Isso aqui, ó, vai ter lá na Constituição Federal, é outra situação, tá? Obrigatoriedade. Por que que eu não vou falar para você de conceito, essas coisas? Porque isso nós já estudamos lá no nosso CPP comum. Ah, conceito da ação penal é o direito de alguém levar o Estado ao juízo. Isso nós já estudamos, agora vai estudar as particularidades, concorda? Obrigatoriedade. A denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova do fato, que em tese constitui crime, e indícios de autoria. Aqui, senhores, é a mesma coisa do princípio da obrigatoriedade, lá do CPP comum. Tá? Tem prova do crime, promotor? Então você não tem opção. Tem autoria, você não tem opção, tá bom? Aqui em Mato Grosso, já o promotor que atuava, eu acho que saiu essa semana, entrou outro, ele já está fazendo acordo de não persecução penal. O sujeito praticou um crime cuja pena não passa de 4 anos, o advogado procura o promotor, a promotora, fala, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo aqui para não instaurar ação penal? Pode. Tá? Com base no provimento ali do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público, pode fazer um acordo de não persecução penal. Isso não está previsto no CPPM. Segundo o CPPM, a ação penal é obrigatória, sempre que estiver provado o crime e houver prova da autoria falso, não precisa de prova da autoria, basta ter indícios de autoria. Fique esperto, tá bom? Dependência de requisição de governo, que aí nós vamos entrar ali. Ó. Nos crimes previstos no artigo 136 a 141, ó, 136 a 141 do CPM, nos crimes previstos no artigo 136 a 141, que crime é esse? Crimes contra, né, a segurança externa do país. Crime contra a segurança externa do país. Nos crimes previstos, provavelmente os senhores estudarão esses crimes, né, um por um com o professor Neto, professor de Direito Penal Militar. Nos crimes previstos no artigo 136 a 141 do CPM, a ação penal, quando o agente for militar ou assemelhado, depende de requisição que será feita ao Procurador-Geral da Justiça Militar, pelo Ministério a que o agente estiver subordinado. Aqui, ó. A ação penal pública
condicionada à requisição do Ministério da Defesa. Já que nós não temos mais o Ministério do Exército, da Marinha Aeronáutica, esses ministérios foram extintos e formou só um ministério, lembra disso? Por isso que eu coloquei Ministério da Defesa. O CPPM, que lá de 69, ele ainda fala do ministério que estiver vinculado, subordinado. Por quê? É um militar do Exército que praticou o crime descrito no artigo 136 a 141, ou é da Marinha, ou é da Aeronáutica, cada um tinha o seu ministério. Hoje virou um ministério só, Ministério da Defesa. A doutrina fala o seguinte, então, que quando se tratar de crime contra a segurança externa do Brasil, 136 a 141, para o MP agir, precisa de requisição do Ministério da Defesa. Isso é ação penal pública condicionada à requisição do Ministério da Defesa. Beleza? Isso aqui quando o sujeito, o autor, for militar, então coloca aí, paramilitar. Já que nós não temos a figura mais do assemelhado. Quando o agente for militar ou assemelhado? Não tem mais o assemelhado. Depende da requisição que será feita ao Procurador-Geral da Justiça Militar. Pelo Ministério a que o agente estiver subordinado. O agente está subordinado a um só ministério hoje, Ministério da Defesa. E isso aqui quando o sujeito for civil e praticar o 141. Vamos lá? No caso do artigo 141 do mesmo Código, manter contato com força estrangeira, tal. Quando o agente for civil e não houver coator militar, a requisição será do Ministério da Justiça. Aqui, senhores, ó. Vai para o Ministério da Justiça o autor do crime descrito no artigo 141 do CP, quando autor for civil. Aí eu civil sem coautoria. Então eu coloco civil só ele. Ah, não. Eu sou militar, você é da ABIN. Nós entramos em contato com as forças colombianas e começaram a causar intriga ali, ó. Nós praticamos um crime. Nesse caso, nós somos coautor. Você é da ABIN, você é civil, você não está sozinho. Precisa de requisição do Ministério da Defesa, lá em cima. Porque lá em cima pega o 136 e o 141. E embaixo pega o 141 também. O 141 quando for apenas praticado por civil. E você da ABIN, você de Polícia Federal, você que não é militar, começou a praticar hostilidade, praticar o crime descrito no artigo 141. Ministério Público, para agir, tem que ter uma requisição do Ministério da Justiça. Ok? Coloca aí, senhores. Vamos fazer esse resuminho aí. Coloca aí. Observação. Observação. A ação penal, observação. A ação penal militar é, em regra, a ação penal militar é, em regra, pública incondicionada. A ação penal militar é, em regra, pública incondicionada. Ponto. Será, ponto, né? Será pública condicionada à requisição, será pública condicionada à requisição do Ministério da Defesa, será pública condicionada à requisição do Ministério da Defesa, quando o crime for praticado por militar ou civil,
constante nos artigos, constantes nos artigos 136 a 141 do CPM. 136, constantes nos artigos 136 a 141 do CPM. Lembrando, senhores, que esse civil só vai, essa afirmação do civil, ele vai depender da requisição do Ministério da Defesa, só se ele tiver em coautoria com o militar. Ponto e vírgula, né? Vamos lá, então. Ponto e vírgula. Será pública condicionada à requisição. Será pública condicionada à requisição. Será pública condicionada à requisição do Ministério da Justiça. Do Ministério da Justiça. Em crime descrito no artigo 141 do CPM, em crime, descrito no artigo 141 do CPM, quando o autor for civil, sem coautoria com militar, sem coautoria com militar, sem coautoria com militar. Ok? Aí, meu irmãozinho, aí você tem que decorar isso aí. Ó. É como se eu chegasse para você, e como é que é a ação penal no militar? Você vai dizer, em regra pública incondicionada. Quando que depende de requisição? Você vai dizer, de quem? Requisição do Ministério da Defesa ou da Justiça? Da Justiça. Da Justiça quando o autor for civil. E eu pergunto, em qualquer crime? Não. Somente o crime descrito no artigo 141. Porque eu, civil, posso praticar um crime militar, ou praticar um crime de furto. Eu entrei no paiol de munição do Exército e peguei a munição. Precisa de requisição do ministro da Justiça? Não. Mas você não é civil? Sou. O civil só vai precisar de requisição do Ministério da Justiça para o crime descrito no artigo 141. Beleza? Do CPM. Entrar em contato com força estrangeira, aquelas coisas todas. E a ação penal privada? A ação penal privada não existe no CPPM, mas é admitido pela doutrina, a ação penal privada subsidiária. Ação penal privada subsidiária. Essa sim, ó. Pela doutrina, é admitida a ação penal privada subsidiária. Com base em quê? No artigo 5º, inciso 59 da CF. Como é que eu vou responder isso aí, Marcelo? De acordo com o que te perguntar. Se perguntar para você, segundo o Código de Processo Penal, ele quer saber de Constituição Federal? Não quer saber. Entendeu? Se centralizou no CPPM, você abandona a subsidiária. Vamos imaginar o seguinte, senhores. O sujeito, ele é vítima de uma lesão corporal numa abordagem policial. Vítima de uma lesão corporal na abordagem policial, artigo 209 do CPM, que tem correspondência com 129 do CP comum. Não é isso? Lesão corporal, 209 do CPM. Vítima identificada. Ministério Público Militar não ofereceu denúncia, não devolveu para a nova diligência e nem pediu arquivamento. A vítima pode entrar no lugar do MP? Segundo o CPPM, não. Segundo a Constituição Federal, sim, quem manda mais, Constituição Federal. Aí, nesse caso, a vítima de lesão corporal vai entrar com uma ação penal privada subsidiária. Beleza? Tá. Comunicação ao Procurador-Geral da República, nesse caso aqui, ó. Acondicionada, senhores. Porque, veja bem, requisita quem, Marcelo?
Lembra que tem dois, ó. Procurador-Geral. Eu tenho Procurador-Geral da Justiça, Procurador-Geral da República. Sobre o processo penal, indica a alternativa correta. Em crime descrito no artigo 136 e 141, a ação penal depende de requisição ao Procurador-Geral da República. Falso. A requisição não é ao Procurador-Geral da República, é ao Procurador-Geral da Justiça. Esse cara aqui, senhores, os senhores sabem, ele é o chefe do MPM, Ministério Público Militar. Esse sujeito, tá, fica em Brasília, o MPM, o MPU, ele é formado pelos seguintes órgãos. Ministério Público Federal, onde eu tive a oportunidade de ficar por 7 anos, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Esse Ministério Público aqui, pessoal, é o responsável para acusar as tropas federais. Ele é o responsável pela denúncia. Exército, Marinha e Aeronáutica. Soldado do Exército praticou um crime. É o MPM que vai denunciar. Esse cara aqui, esse órgão aqui, tem um chefe chamado Procurador-Geral da Justiça Militar. E esse aqui é o Procurador-Geral da República. A Raquel Dodge, ela daqui. Entendeu? Abaixo dela tem um Procurador-Geral. Aqui tem um Procurador-Geral, aqui tem um Procurador-Geral, e aqui tem um Procurador-Geral. E aqui não tem um Procurador-Geral, porque esse cara daqui é esse cara daqui, ó. Esse cara aqui acumula função. Ele é chefe do MPF e chefe do MPU. Não interessa para nós. Interessa para nós aqui, ó. A prova faz essa confusão para você. Em crime descrito no artigo 136 a 141, a ação penal precisa de requisição do chefe do Ministério Público do Trabalho, Procurador-Geral do Trabalho. Não. Procurador-Geral da Justiça Militar. Dependendo da requisição que será feita ao Procurador-Geral da Justiça Militar. Beleza? Que é o chefe do MPM. E o Procurador-Geral da Justiça Militar no Estado? Não tem. O Estado não tem um Procurador-Geral da Justiça Militar. Tá certo? Por quê? Porque no Estado não tem MPM. No Estado não tem MPM. O Estado é o cara faz um concurso para promotor, para promotora, passa no concurso, chega lá, ó, tem uma vaga lá na vara, na 13ª promotoria. O que é essa 13ª promotoria? Ó, é a promotoria que atua só com militar. Aí ela vai atuar na 13ª promotoria. Não gostei disso aqui, quero ir embora. Quero ir lá para cá, você pede remoção. Ou seja, o que era promotor militar já não é mais promotor militar. Já essa galera aqui faz concurso específico. Você quer ser promotor militar, inclusive, é uma área boa. Para quem é militar, gosta da área militar, entendeu? Cai muito direito penal militar, muito processo penal militar. Faz um concurso específico. Na Justiça Estadual não existe concurso específico para promotor militar, porque não existe promotor militar. Existe um promotor de justiça que acusa os policiais e os membros do Corpo de Bombeiro perante a Justiça Militar. Beleza. Agora, por que aparece esse cara, então, aqui, ó? Ó, sem prejuízo dessa disposição, ainda que tenha requisitado ao Procurador-Geral da Justiça, porque veja bem, senhor, o Ministério da Defesa vai mandar um ofício para quem? Para o Procurador-Geral da Justiça. O Ministério da Justiça, quando o civil praticar um crime descrito no 141, tem que mandar um ofício para quem? Para o Procurador-Geral da Justiça. Aí ele fala assim, ó, ainda tem que avisar, tem que comunicar. Sem prejuízo desta disposição, o Procurador-Geral da Justiça Militar dará conhecimento ao Procurador-Geral da República, aí sim, ó, esse que avisa esse. De fato, apurado em inquérito que tenha relação com qualquer dos crimes referidos neste artigo. Tá certo?
Ficou assim, então. Fazer um resuminho para os senhores. Crimes. 136 a 141. Praticado por militar. Mais civil. Ação penal pública condicionada à requisição de um cara ministro da Defesa. Esse ministro da Defesa manda um ofício para Procurador-Geral da Justiça Militar, que vai mandar um ofício para Procurador-Geral da República. Esses caras foram, certamente eles são donos de cursinho, e por isso que fez esse negócio difícil, porque puta que pariu, não é não? Tá? Ó, o ministro da Defesa faz uma requisição para o Procurador-Geral da Justiça Militar e o Procurador-Geral da Justiça comunica o Procurador-Geral da República, porque ele fala, ó, comunicação, já não é requisição, é uma comunicação. Aí, Procurador-Geral da República, ó, o bicho vai pegar, sabe por quê? Tem uns caras aí cutucando o exército estrangeiro, colocando em risco o nosso país. É mais ou menos assim, ó. Pega o artigo 136 para nós. Que crime é esse, para você ver? 136. Hostilidade contra o país estrangeiro. Vai ler o dispositivo. Entendeu? Como assim ato de hostilidade? O cara militar, que está ali no destacamento, ele vai ficar adentrando. Ó, então, é militar que gosta de caçar. Você já viu barreiro? Barreiro é um local onde os bichos vêm comer barro e onde os caras vão matar os bichos. E tem um barreiro exatamente na fronteira com o Brasil, com a Bolívia, tem um dentro da Bolívia. O cara vai caçar lá e começa a dar tiro. Ele está colocando hostilidade, fazendo hostilidade, pode causar um conflito aí internacional. Do 136 ao 141, coloca em risco a segurança externa do país, que não tem nada a ver com segurança nacional. Crime contra a segurança externa do país é uma coisa, crime contra a segurança nacional já é outra coisa. Crime contra a segurança externa do país é isso aqui, ó, 136 ao 141. Crime contra a segurança nacional, 7.170 de 83, chamado crime político. Beleza. Aí, quando se tratar de crime do 141 exclusivo, aí você vem, ó. Então são dois, ó. Primeiro, segundo. Primeiro, segundo. Crime 141, praticado por civil. E eu vou colocar só. Por que só? Porque não pode ter coautoria, ó. Não pode ter coautoria. Quando o 141, praticado por civil, só ele, precisa de requisição de, melhor, a ação penal pública condicionada a requisição, só que agora não é mais do Ministério da Defesa, Ministério da Justiça, do MJ. Essa requisição é para quem? Para o Procurador-Geral da Justiça Militar, que vai comunicar o Procurador-Geral da República. É isso, senhores. Tá? Sem correspondência, absolutamente sem nenhuma correspondência com o CPP comum. Isso que não tem o CPP comum, tá? O CPP comum fala, quando ele fala em requisição para o ministro da Justiça. Primeiro, olha a diferença. Se você pegar o CPP comum, ele fala em ministro da Justiça. Olha o que o CPPM fala.
Ministério da Justiça. Para fim de prova objetiva, porque o Ministério, você pode, inclusive, o 02 assinar, o CPP comum fala em Ministro da Justiça. Aqui, ó, ele foca no Ministério, no órgão e não na pessoa. Ó. Ministério da Justiça, Ministério da Justiça. Beleza? Apresentada a denúncia, prosseguindo. Apresentada a denúncia, o Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Você coloca aí o princípio da indisponibilidade. Princípio da indisponibilidade. O 32 é o princípio da indisponibilidade. O Ministério Público não pode desistir da denúncia. Beleza. 32 é igual a 42. 32 do CPPM igual a 42 do CPP. Aqui bateu. Exercício do direito de representação. Aqui, tranquilo, basta a leitura para os senhores, vamos lá. Qualquer pessoa no exercício do direito de representação poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, dando-lhe informações sobre fato que constitua crime militar e sua autoria, indicando-lhe os elementos de convicção. Tranquilo, qualquer pessoa, não só a vítima, qualquer pessoa, não só a vítima, que tiver conhecimento de um crime militar, pode levar ao conhecimento do Ministério Público. Se o Ministério Público as considerar procedente, dirigir-se à autoridade policial militar para que esta proceda às diligências necessárias ao esclarecimento do fato, instaurando o inquérito, se houver motivo para esse fim. Ou seja, aqui é a requisição do Ministério Público para a instauração de inquérito policial. Alguém procura o MP e fala, ó, sofri uma tortura aí. O MP pode mandar instaurar a IPM? Pode. Senhores, ação penal, o que tinha é esse, tá bom? A parte mais importante da ação penal é a parte da condicionada à requisição, porque entra 2 ministérios, ao passo que no CPP1 só tem um ministério, só o Ministério da Ministro da Justiça. No CPPM entra o Ministério da Defesa. Tá? Vamos lá, então? À luz do Código de Processo Penal Militar, julga o item a seguir com relação à Polícia Judiciária, ação penal e tal. Situação hipotética. Em determinada unidade, o comandante instaurou o inquérito policial militar para apurar possível crime de prevaricação cometido por um oficial que lá servia. Ao receber os autos do inquérito, o MPM, o Ministério Público Militar, promoveu o seu arquivamento, sob o fundamento de que a materialidade do delito não foi comprovada. Ele não está dizendo que não é crime. Ele está dizendo que a materialidade não foi comprovada. Ele não está dizendo que o fato é atípico. Só está dizendo, ó, não tem prova da materialidade. Nessa situação, será incabível a propositura de ação penal privada subsidiária da pública. Nessa situação, será incabível a ação penal privada subsidiária da pública. Verdadeiro. Por que verdadeiro, senhor? Se o Ministério Público pediu arquivamento, se o Ministério Público devolveu para a nova diligência, ou se o Ministério Público denunciou, ele não ficou inerte. E a ação penal privada subsidiária é só quando fica inerte. Deixa passar o prazo para oferecer a denúncia. Deixou passar os 5 dias quando solto, quando preso, e 15 dias quando solto. Aqui a questão fala, o Ministério Público não foi inerte. Ele pediu o arquivamento, porque ele promoveu, e promover é pedir. Então, verdadeira alternativa. Ok? Senhores, prisão preventiva. Prisão em flagrante. Desculpa, prisão em flagrante. Conceito, você vai dizer ali, conceito, você coloca lá, igual CPP comum, porque você vai voltar lá no seu conceito, para não ficar escrevendo toda hora. O conceito é igual, né? Que se eu tivesse que fazer um resumo para você, eu diria, é a prisão que ocorre, né? Quando o agente for encontrado praticando a infração penal, quando acabar de praticar, quando for perseguido, quando for encontrado com os instrumentos do crime, etc. Esse conceito para nós não interessa, que nós já vamos verificar. Se bem que nós não estudamos prisão ainda, estudamos prisão? É a próxima aula, segunda-feira. Então escreve aí, conceito.
é a prisão que independe de ordem judicial, é a prisão que independe de ordem judicial, é a prisão que independe de ordem judicial, vírgula, bastando que o indivíduo seja encontrado, em estado de flagrante. Vírgula. Não, melhor. Tracinho, artigo 244. Porque lá está o estado de flagrante, depois nós vamos lá, tá? Senhores, espécies de flagrante. Só abrindo o conceito para você, não precisa anotar, vou ter que explicar o conceito ali, né? Senhores, prisão em flagrante, como o próprio nome já diz, né? Flagrante significa aquilo que está queimando, aquilo que acabou de acontecer, aquilo que está em ligação imediata com alguma coisa. Entendeu? A prisão em flagrante, ela está ligada com a imediatidade. Por isso que não é razoável entender que um soldado não possa prender um coronel. Porque a prisão em flagrante, ela tem um princípio da imediatidade. Ah, não vou prender. O cara deu um tiro, a hora que foi dar o segundo tiro, é meu superior, não vou prender. Como assim não vai prender? Você vai prender em flagrante. Você só não pode formalizar o flagrante. Você não pode aqui, ó, comparecer. Você não pode, ele tem que ser superior. Dar a voz pode, por causa da imediatidade. Pelo conceito, você vê que a prisão em flagrante ocorre quando o sujeito estiver praticando a infração penal. Praticando, deu início e não terminou. Na segunda-feira nós estaremos prisão em flagrante aqui no CPP comum. Quando ele acabar de praticar, né? Quando ele for encontrado não, quando ele for perseguido, desde que seja uma perseguição, logo após, quando o sujeito for encontrado, desde que seja encontrado em qualquer instância, negativo, logo depois. Tudo isso nós vamos estudar agora, quando falarmos do estado de flagrante. Mas se eu falasse para você, prisão em flagrante é aquela que ocorre quando o sujeito estiver praticando a infração penal, o cara está furtando o celular, a polícia, preso, está praticando. Não saiu do local do crime. Acabou de praticar, deu início, conseguiu tomar a res furtiva, mas foi preso no local, flagrante. Conseguiu correr, a polícia foi acionada, foi preso 4 quarteirões depois, cidade depois, prisão em flagrante. E a polícia não sabia de nada, estava fazendo uma blitz de trânsito. O cara passa, uma atitude ali meio suspeita, a vítima, enquanto você está abordando o sujeito, aparece uma pessoa, ele acabou de furtar a minha moto. Pergunta-se, você fez bloqueio para prendê-lo? Não. Então você não estava perseguindo? Você prendeu ele no local do fato? Não. Mas ele foi encontrado logo depois, com objetos, com instrumentos, né? Com papéis que façam presumir, objetos, instrumentos, papéis, que faça o corpo de presumir ser o autor do fato. É o que nós chamamos de flagrante presumido. Senhores, espécie de flagrante, vamos lá? Espécies de flagrante, agora sim você vai ter que escrever, coloca aí. Flagrante próprio, perfeito, verdadeiro, propriamente dito. Flagrante próprio, perfeito, verdadeiro, propriamente dito. Flagrante próprio, também chamado de perfeito, verdadeiro, propriamente dito.
Lembrando que as espécies do flagrante estão lá no artigo 244 do CPM, que é igual ao 302 do CPP. Quando, aqui, ó, flagrante próprio, perfeito, verdadeiro, propriamente dito, 2 pontos. Quando o agente, quando o agente for encontrado praticando, quando o agente for encontrado praticando a infração penal, quando o agente for encontrado praticando a infração penal, ou acabar de praticá-la. É o famoso iter criminis, pessoal. Deu início à execução, foi preso antes da consumação. Deu início à execução, foi preso antes da consumação. A intenção dele era matar o cara esfaqueado. Ele iniciou os golpes, você deu a voz de prisão. O cara está brigando lá, jogando sinuca no alojamento, 2 militares, entra em conflito, um dá uma facada, a hora que vai, você prende o cara aí, ó. Ele está praticando a infração penal. Ou acabar de praticá-la, né? Ou acabar de praticá-la. Está praticando a infração penal ou acabar de praticá-la. O cara descarregou a arma, o cara conseguiu subtrair a coisa, mas ele ainda estava no local. O que vai diferenciar, pessoal? Esse flagrante deste é que aqui é fora do local, teve perseguição, aqui ele consegue chegar ao final, a consumar, mas foi preso ainda no local. Esse é o flagrante próprio, perfeito, verdadeiro. Flagrante impróprio, imperfeito, não verdadeiro, quase flagrante. É esse aqui, ó. Impróprio, imperfeito, não verdadeiro, quase flagrante. Quando for perseguido, logo após. Quando for perseguido, logo após. Quando for perseguido, logo após. De forma ininterrupta. De forma ininterrupta. Quando for perseguido logo após, de forma ininterrupta. Ok? Senhores, quando for perseguido logo após, de forma ininterrupta, presumindo ser ele o autor da infração. Presumindo ser ele o autor da infração. Presumindo ser ele o autor da infração. Que é a mesma coisa que falar assim, ó, em circunstância que indicam ser ele o autor da infração. Presumindo ser ele o autor da infração, ou vai aparecer para você assim, ó, em circunstâncias que indicam ser ele o autor da infração. Que circunstância? As características básicas, pô. As características informadas lá no início. O sujeito sofreu um roubo no ponto de ônibus. Vamos pegar para o CPP comum. Sofreu um roubo na ponta de ônibus. Ele passa lá a comunicação para o CIOSP, ele passa as características. A CIOSP pode repassar para a viatura mais próxima, não é assim? Em circunstância que presuma ser ele, batendo com as características. Senhores, o que você vai tirar disso aqui, ó? Esse flagrante, se esses dois aqui é o próprio, esse aqui é o impróprio. O impróprio, senhores, é fácil você perceber por causa dessa aqui, ó. Teve perseguição? Perseguir significa procurar, não necessariamente correr atrás. Perseguir é procurar. Você recebeu uma informação de um crime, iniciou a procura do sujeito, o flagrante que era próprio, porque se você tivesse apreendido, ele no local seria próprio.
Como ele não está no local, passa para o impróprio. Por que eu falo que ele é fácil? Porque obrigatoriamente a questão tem que mostrar para você que teve perseguição, que você não prendeu no local. Entendeu? Esse é o impróprio. E essa palavra ininterrupta, o que significa? Senhores, enquanto não cessar a procura. Enquanto não cessar a procura. É flagrante. A prova vem para você e fala assim, ó, sobre a prisão em flagrante indica a alternativa correta. Cessa o flagrante, quando a procura, quando a perseguição ultrapassar 24 horas. Pode meter um falso. Tá certo? Cessa o flagrante quando cessar a procura. Cessa o flagrante quando cessar a procura. Cessar a procura não significa interromper para almoçar. Cessar a procura não significa troca de serviço. Entendeu? Porque senão não seria flagrante aquela prisão ocorrida 8 dias depois, por uma outra equipe policial. Ora, se você que estava de serviço, passou o serviço para outro, e a outra colocou no livro, estamos procurando, lançou no livro, estamos procurando, lançou no livro, estamos procurando, ainda é flagrante. Porque não cessou a procura. Agora, ninguém vai imaginar que o cara vai ser procurado 36 horas sem parar. O policial não para comer? Para fazer as suas necessidades? Por isso que fala que perder de vista não é interromper. Interromper é, lançou no livro que tendo em vista as infrutíferas, deixou de dar prosseguimento. Pronto. Deixou de dar prosseguimento, aqui cessou o flagrante. Beleza? Tá? Então, passou mais de 24 horas, não é flagrante. Falso. Cessa o flagrante com a desistência da procura. Eu tive uma situação num policial, que ele matou um outro, né? E o comandante dele falou para o olhar direto. Falou para nós não vamos sossegar enquanto não prendê-lo. Nós não vamos sossegar enquanto não prendê-lo. Senhores, fugiu do flagrante, 3 dias depois eu fui apresentá-lo. Ele quase foi preso em flagrante. E se fosse preso em flagrante, eu não conseguiria relaxar essa prisão num habeas corpus por causa dessa frase dele. Nós não vamos sossegar enquanto não prendê-lo. Ou seja, a procura é constante. Tá certo? Ele ficou sabendo que o cara estava no meu escritório, porque eu estava fazendo uma reunião com ele. A hora que ele subiu no escritório, eu desci 15 andares pela escada e apresentei o sujeito lá para o delegado. Aí, delegado, o policial matou um cara, tal, ele se ferrou. Ficou lá no escritório e eu na delegacia. Entendeu? Podia ser um pouquinho esperto, né, irmãos? Enquanto você for prender alguém num prédio, o que você faz? Você deixa um policial na saída de emergência, pela escada, para onde que eu ia sair? Evidentemente que eu ia esconder em qualquer sala, entende? Mas ali eu não ia sair, entende? Saí lá fora com o policial, tinha outro policial lá, que também era meu cliente, virou as costas, eu fui embora e apresentei na DHPP, entendeu? Mas, ia dar BO. Porque se ele prendesse o cara, entendeu? E eu que avisei que o cara estava no escritório, comandante, vamos apresentar o fulano de tal, lá na DHPP? Vamos sim. Vamos encontrar lá? Não, vou passar aí no seu escritório e não vamos junto. Usou da má fé comigo. Eu fui lá para prender o cara. Só que quando ele foi entrar, para entrar na recepção, você tem que identificar em qualquer edifício. Ele não queria identificar, com um monte de polícia. E queria dar voz de prisão para recepcionista. Você está atrapalhando o serviço da polícia. Porque eu vou prender um sujeito ali no 1501. Nesse momento está passando um advogado, falou, 1501 é do Marciano, pô. Marciano, tem uma polícia aí falando que vai prender alguém aí. Falei, porra, fila da puta. Entendeu? Falei, secretária, nesse aí deixaram subir, porque ele ia prender, ele subiu e desci para a escada. Aí que ele chegou lá, não tinha mais ninguém para prender. Mas olha a sacanagem do cara, bicho. Porra, olha a sacanagem do cara. Queria prender porque aí iria sair na imprensa, né? Porra, polícia militar consegue cortar na própria carne, prendeu o policial que matou, se ferrou. Cheguei lá, apresentei para o delegado não sabia da reportagem, entendeu? E não tem prisão em flagrante por apresentação. Você pode matar um cara aqui, leva 7 minutos para chegar na DHPP.
Ou lá no seu comandante. Comandante, matei um cara aí, estou me apresentando. Ele pode prender você em flagrante? Nem pensar, porque você apresentou espontaneamente. Agora, apresentar espontaneamente para driblar uma perseguição, dá prisão em flagrante. Você está atrás do cara no mato. O cara sabe que vai ser preso. Ele corre lá e se apresenta. Pode prender ele? Pode, porque tem uma perseguição em andamento. Tá? Flagrante presumido ou ficto. Flagrante presumido ou ficto. Flagrante presumido ou ficto. Aí você podia perguntar assim, Marciano, vamos imaginar... Senhores, você podia perguntar, Marcelo, vamos imaginar que, nesse flagrante impróprio, eu inicio uma perseguição aqui. E vou prender o sujeito lá em... Novo São Joaquim. Novo São Joaquim, salvo o melhor juízo, ele fica perto de São Félix do Araguaia, não é isso? Por ali, ó. Irmãozinho, ali não tem ninguém, cara. Ali não tem nem núcleo. Entende? E aí, Marcelo, como é que eu vou fazer? Aí, nesse caso, o CPPM fala que você deve... O auto de prisão em flagrante pode ser lavrado, sim, por uma autoridade civil. Porque nós estamos falando de prisão em flagrante do militar. Você prendeu o cara lá em Novo São Joaquim. Lá não tem autoridade militar. O que eu faço? Letra A. Não pode ser lavrado por autoridade civil. Pode. O CPPM fala que se você prender o cara em caso de perseguição, por exemplo, fora da sua área, você saiu em perseguição, prendeu um cara fora da sua área, você apresenta ele para uma autoridade militar da área, ou mais próxima, vizinho, se não tiver, para a autoridade civil. Tá bom? Vamos fazer essa redaçãozinha daqui a pouco. Senhores, prisão flagrante presumido ou ficto? Presumido ou ficto é aquele em que... Presumido ou ficto é aquele em que o indivíduo é encontrado, é aquele em que o indivíduo é encontrado logo depois, é aquele em que o indivíduo é encontrado logo depois, com instrumentos, objetos, material, papéis, instrumentos, objetos, materiais ou papéis, que façam presumir ser o autor do fato. Que façam presumir ser o autor do fato. Senhores, o flagrante impróprio, olha a locução adverbial, ó, logo após. Ou flagrante presumido, logo depois. Pô, que trem é esse? Senhores, lembra que o flagrante, ele tem uma relação de imediatidade. Relação de imediatidade. Quando fala que é perseguido logo após, senhores, que tempo é esse, cara? Que tempo é esse? É o tempo necessário para o responsável pela perseguição colher as informações sobre as características do sujeito e para onde ele foi. Entendeu? Por isso que o pessoal criou essa história de que passou 24 horas não tem prisão em flagrante. Isso não existe. Mas isso dá uma baliza. Ele não existe, mas dá uma baliza. Porque veja bem, chega uma vítima no seu quartel, você está lá de oficial de dia, e a vítima fala para você, ó, uma guarnição me abordou. E eu tinha lá atrás, ó, eu estava levando uma compra, inclusive tinha ouro lá para ir para lá. E eles subtraíram, falou para você. Tá certo? Você prendeu eles na hora que estava praticando? Não. Beleza? Você iniciou alguma perseguição? Vamos imaginar que não. Você só registrou no livro. E não foi procurar. Beleza? Senhores, 3 dias depois, você desconfiado, vê o carro desse comandado, o seu aberto, e vai dar uma olhada.
você encontra lá o objeto do furto. Você pode prender ele em flagrante? Ué, mas o CPPM fala o seguinte, olha aqui, ó, que é o presumido. O presumido fala assim, ó, que é isso aqui, ó. Sujeito que é encontrado logo depois, com instrumentos, objetos, material, papéis que façam presumir a sua participação no crime. Ora, o objeto, o ouro, a compra foi encontrado. É que o cara falou, não pode prender em flagrante. 3 dias depois, cara, porque apesar de que isso aqui não existe, mas acostumou-se dizer, para aí, ó, esse logo depois, se o objeto foi encontrado com ele depois de 24 horas, não justifica mais a prisão. Não significa que ele não vai responder pelo furto. Mas a prisão não, porque ela se tornou ilegal. Porque por causa da imediatidade. Por que que você, oficial, não colocou no livro que você, enquanto não, que você está procurando? Porque aí justificava. Porque aí você ia aprender, não pelo objeto, ia aprender porque estava em perseguição. Entendeu ou não? Tá? Mais ou menos assim. João da Silva foi encontrado com, que nem caiu para a Polícia Civil. Policiais em ronda em determinado bairro, deparou-se com a pessoa de fulano de tal, e ao ser revistado, foi com ele encontrado o seguinte objeto, uma bicicleta monárquica, aparelho, toca CD e piriparará, vírgula, objetos de furtos registrados 1 semana antes. Já acabou, pode parar por aí. Foram encontrados objetos? Sim, 1 semana antes. Não tem registro de perseguição? Diante da situação hipotética, indica a atitude correta. Letra A. Deverá ser preso em flagrante, uma vez que trata-se de flagrante presumido. Falso. Resposta correta é, não poderá realizar a prisão em flagrante, porque já está fora do estado de flagrante. Além do objeto, tem que ser encontrado logo depois. Beleza? Da mesma forma, a perseguição tem que ser iniciada logo após. Como assim? Ó? Praticou o fato, comunicou à polícia, a polícia colheu as informações e procurou. Ah, não. A polícia só registrou no livro, deixou aí, depois a gente investiga, depois a polícia vai na casa do cara para levar uma intimação, o cara fica com medo, corre, a polícia corre, pega o cara, apresenta para o delegado e fala assim, este foi preso em flagrante, porque quando eu fui levar a intimação para ele, ele correu. E o CPPM fala, ou o CPP comum também, no 302, inciso 3º, fala que, do 2, que pode em perseguição. Pode, mas se a perseguição tem que ser logo após. E o logo após? Tempo suficiente para a polícia chegar no local. Tempo suficiente para a polícia chegar no local. Qual foi o tempo suficiente para a equipe do BOP chegar em Matupá, quando o bandido lá de Matupá detonou a viatura da polícia? 12 horas. Está valendo. Até que pegou a aeronave, até que foi, 12 horas. Até que equipou, até que pegou não sei o quê. 12 horas. Está valendo? Tá. Entrou e perseguiu. Está preso em flagrante. Está valendo? Tá. O advogado entra e fala, mas não foi logo após. É o tempo suficiente para a polícia colher as informações e chegar no local para iniciar a procura. Tá? Por que fala em flagrante presumido? Porque não foi preso no local, praticando, ou logo depois, não teve perseguição. Mas vem cá, se você está com objeto, se você está com a moto roubada, se você está com a algema que saiu da reserva do armamento, se você está com a gandola suja de sangue, tudo indica que foi você, é por isso que é presumido. Tudo indica que foi você, desde que essas circunstâncias ocorram logo depois, presumido ou fictício. Senhores, também recebe o nome de assimilado, tá? Assimilado. Não tem tempo. Não tem tempo. Não. Passou 24 horas, não pode. Por isso que eu falei, não existe esse prazo, mas acostumou-se que passou esse prazo. Vou te dar um exemplo. Eu estou passando
É que eu vou pegar um exemplo do CPP comum que serve para o militar. Eu estou passando numa blitz, você checou, o carro é objeto de furto, registrado há 15 dias atrás. Eu não estou com o objeto? Estou. Você pode me prender em flagrante? Não, porque a prisão não foi logo, melhor, o objeto não foi encontrado comigo logo depois da prática. E esse logo depois não pode passar 24 horas, tem que ficar dentro dos 24 horas. Entendeu? Eu pratiquei um furto da mochila dele, pego a moto e pego a avenida do CPA. 5 minutos depois caí numa blitz. O policial olha, um RG diferente do meu. A blitz não foi montada para me prender, controle de trânsito. Então já não posso cair no perseguido. Nesse aí chega ele lá, ó, acabaram de furtar ali. Cara, nem fui eu que furtei, bicho. Sabe o que aconteceu? Furtaram, jogou ali na frente, eu, besta, passei, vi uma mochila bonita, falei, vou levar essa mochila. Dane-se, até que se prove o contrário, presume que é você o autor. Por isso que ele é o presumido. Está com o objeto e foi logo depois. Não. Amanhã é que eu fui passar numa blitz, e que pararam eu com a mochila, entendeu? E eu falei para o cara, vou falar a verdade, cara, essa mochila aqui eu furtei ontem. Pode me prender? Não. Mas não está com o objeto? Estou, mas não é mais logo depois. O que é as provas para evitar nulidade? Eles falam de acima de 24 horas, uma semana depois, 15 dias depois. Agora, se aparecer na sua questão que tinha perseguição, aí pode ser 1 bilhão de anos depois, tá? Flagrante preparado, provocado, crime de ensaio ou de experiência. Vamos lá? Flagrante preparado, provocado, crime de ensaio ou de experiência. Mas fala que só se ele falar que comprou. Ele adquiriu. Oi? Não, entendi o que você está falando. Ah, muito bem. Ele nega ser o autor do furto, mas ele está transportando. Pode prender por receptação, porque é adquirir, transportar. Muito bem. Muito bem. Por que isso? Por causa que a receptação é um crime permanente. E no crime permanente, pode prender em flagrante enquanto não cessar a permanência. Mesma coisa que guardar, exatamente. Isso mesmo. Está transportando material ilícito, né? Transportando, por exemplo, veículo. Eu não furtei, fui contratado para levar o veículo furtado. Eu vou responder pelo furto? Não, vou responder por receptação. Isso mesmo. Agora veja bem, ó. Furto, 1-4. Receptação, 1-4. Cliente meu comprou uns negócios furtados. Ele caiu na receptação. Eu falei para ele, fala para o delegado que você que entrou na casa e furtou. Pode falar para o delegado, assume que você furtou. Ele foi lá, assumiu, o delegado deu despacho. Coloque-se imediatamente em liberdade. Porque se ele furtou, e o negócio era de 15 dias, acabou. Mas qual a vantagem de você confessar? Cara, receptação 1-4, furto 1-4. Se ele fala que comprou, ele rodava na receptação. Fala que furtou, prisão é ilegal. Entendeu? Flagrante preparado, provocado, crime de ensaio ou de experiência. Não fomos nós que fizemos a lei, fazer o quê, não é isso? Cada um trabalha com a arma que tem. Senhores, coloca aí, ó. Quando a polícia instigar alguém, quando a polícia instigar alguém a praticar um crime, quando a polícia instigar alguém a praticar um crime, e ao mesmo tempo, isso aí, vai desligar, né? Quando a polícia instigar alguém a praticar um crime, aperta aqui, é? E ao mesmo tempo, efetua a prisão em flagrante. E ao mesmo tempo, efetua a prisão em flagrante.
Cara, esse aqui, os senhores já sabem, né? É o famoso flagrante provocado, preparado. Vamos fazer uma experiência para ver se ele cai? Por isso que chamou crime de experiência. Vamos fazer um ensaio? Crime de experiência. Você, tenente, eu, você sabe, nós trabalhamos no trânsito, você é tenente, e eu sou soldado, eu sou sargento, tal. Toda vez chega informação para você que eu estou arrochando, que eu estou cobrando propina. Você fala, hoje eu vou prender o Marciano. Hoje eu vou prender o Marciano. O tenente combina com o colega dele. O tenente já tira foto de algumas notas e manda o colega dele, bicho, você vai passar lá naquele carro. O Marciano vai estar lá. Seu carro não está com... Deixa o documento. Tem que ter alguma irregularidade, tá certo? Porque eu vou prender o Marciano hoje. E ele, recebendo uma ordem instigada pelo tenente, chega lá, aí eu estou lá. Estou lavrando a infração, eu fazendo de conta, ele já fazendo que morre. Mas pelo jeito aqui, ó, seu carro vai levar uns 4 mil de multa. Sou obrigado a lavrar a infração. Eu estou já meio que dá na... Ele chega, vamos resolver isso aí, cara. Faz o seguinte, quer milão para fazer isso aí? E eu, beleza, ele me passa o milão, o tenente chega e prende em flagrante. Tem isso muito ou não? Tem e de montão. Se conseguir provar a ligação do tenente com ele, e que ele veio e me instigou, a prisão é ilegal. Por quê? Porque teve a preparação. STF 145, súmula 145, a prisão é ilegal. Tá certo? É um exemplo para casar com crime militar. É mais comum no crime comum. Não é isso? Sujeito, você sabe que o sujeito ele é o que está mais... Chega informação, você mora no bairro, toda hora tem um vizinho lá, cara, e aí, pô, fulano de tal está furtando pra caramba, aí você não faz nada, pedi para lá, vou pegar esse cara. Vai lá, deixa o carro aberto, né, e chega e fala pro cara, tem um carro aberto ali, tem um computador lá dentro, cara, tá. Você deu a ideia pro cara, você instigou, o cara vai lá, prende o cara. Prisão em flagrante, mas diz o Supremo que se trata de crime impossível. A prisão, então, essa prisão é ilegal. Senhores, nós estamos falando aqui, ó, uma coisa é você provar, porque a polícia tem fé pública. Como é que a polícia vai provar? Como é que o sujeito vai provar? Entendeu? Uma coisa é você... Marciano, e aí, como é que prova isso aí? Ó? Como é que era? Ah, mas esse é flagrante esperado. Esse é válido. Porque isso não teve interferência. O que vai definir esse aqui, ó, é interferência. Ah, muito bem. Interferência. Teve interferência da polícia? Teve interferência da polícia no ato de ingerir? Não. Agora, vamos imaginar o seguinte, pô, hoje eu prendo o Marciano na lei seca. Você me instiga a beber e depois você vai lá me prender. Entendeu? Aí sim. Agora, esse que você está falando pode até ser um flagrante esperado. É válido. O esperado é válido. O esperado é válido. Ó, a polícia ficou sabendo que vai acontecer em tal lugar. A polícia ficou sabendo que lá em tal lugar, lá no Pedra 90, vai ter uma troca de droga com arma. Vai lá e fica escondido, prender. Está valendo? Está valendo. Entendeu? Diferente da polícia. Me dá uma arma para ir lá trocar com a droga. Porque aí você me induziu. Aí o flagrante é preparado. Pronto. Esse é o flagrante esperado. Entendeu? Senhores, esse flagrante, essa prisão é ilegal. Tá? Agora você só fique esperto com isso aqui. Ó. Olha o que os caras já inventaram. Senhores, droga. Droga. Vamos pegar o policial. Você concorda que o policial, vamos pegar aqui, ó, PM, se passando por comprador, PM se passando por vendedor de droga, PM se passando por vendedor,
PM se passando por comprador. Tá certo? Você é policial, você sabe que eu sou um atravessador de droga. Eu compro e revendo, compro e revendo, compro e revendo. Entendeu? Você, Marciano, eu tenho uns negócios para vender. Estou com um preço barato. Na hora que eu recebo a droga de você, você me dá a voz de prisão, porque adquirir. Entendeu? Esse flagrante, quando o policial se passar por vendedor, o flagrante é, inválido. Esse flagrante é inválido. Agora já detonou nas provas, e com base na jurisprudência, e quando o policial se passar por comprador? Policial não dá 10 anos para o usuário lá na boca, e o policial descobre onde que é a boca? Entendeu? Ou então o próprio policial chega lá na minha casa, que está desconfiado, Marcelo, você tem droga aí para vender? Eu não conheço, não sei se é polícia. Tenho sim. Na hora que eu entrego a droga para você, comprador, você me prende em flagrante. Este flagrante é válido. Então, na sua questão, quando envolver droga, vezes flagrante preparado, você vai ter que extrair dali. O policial está vendendo, ou o policial se passando por comprador, por usuário e tal. Se o policial se passar por usuário, diz a jurisprudência que o flagrante é válido. E onde que a jurisprudência tirou isso? Lá do artigo 33 da Lei de Drogas, não é isso? Olha só. Lá tem 18 formas de praticar o tráfico de droga. É tráfico fornecer droga. Ainda que gratuitamente. Não é isso? Fornecer. Vender é fornecer onerosamente. É tráfico transportar, exceto para consumo próprio, não é isso? É tráfico guardar. É tráfico manter o quê? Em depósito. E assim vai embora. É tráfico ministrar. São 18 verbos. O que a jurisprudência falou o seguinte, se o policial chega numa boca de fumo e fala, você tem droga? Tenho. Então ele quer comprar, ele é comprador. Eu forneço a droga para o policial, isto aqui é inválido, porque foi você, polícia, que me instigou a te fornecer. Só que você não está me prendendo porque eu forneci, você está me prendendo porque quem fornece, só fornece porque tem depósito. E depósito é crime permanente, igual a receptação. Você não está me prendendo, meu advogado vai entrar com habeas corpus, não, por flagrante. O tribunal vai dizer, não, ele já tinha lá. Quando a polícia interferiu, ele já estava em flagrante delito, num crime permanente. Se cair isso aqui para você, a resposta correta é, a prisão foi válida. Entendeu? Isso agora aqui não tem como é que você salva o cara aí, Não tem? Entende? Tá? Flagrante esperado. Flagrante esperado. Flagrante esperado. Tá certo? Você é oficial de dia e eu estou na rua com a minha guarnição. Beleza? Eu abordei um cara que está sem documento e falei para o cara, vou levar sua caminhonete, a não ser que se arruma milão para mim. Ele fala, dinheiro eu não tenho. Dinheiro eu não tenho aqui, mas eu posso sacar. Vai sacar e marca um encontro. Você é oficial de dia e a minha guarnição, eu sou cabo, soldado, sargento, sei lá, estou na rua. Ou você me paga o milão, ou eu vou recolher o carro. Esse cara vai lá, saca o dinheiro, vai lá em você, oficial de dia, aí oficial de dia, o cara pediu milão para não recolher meu carro. Você me dá essa nota aí, tira a cópia, pode ir lá entregar a nota. A hora que ele vai lá entregar, você vai descaracterizado, sei lá, ou pode ficar escondido por ele. A hora que entrega a nota, você vai lá e prende em flagrante. Meu advogado vai entrar com habeas corpus, Vai dizer, não, para aí, Isso aí foi preparado
foi preparado? Não. Foi você, tenente, que mandou ele oferecer dinheiro para mim? Não. Partiu de mim a solicitação. Você apenas esperou. O flagrante é válido. É aquela situação que ele falou, do pessoal ficar escondido para ver o negócio da lei seca, é o cara que fica escondido porque alguém falou que vai passar uma droga e o cara ficou escondido, a polícia ficou escondido. Esse flagrante, ele é válido. Tá certo? Quebrei um flagrante do tenente do bombeiro nesse trem aqui, tá? Mas foi porque foi outra coisa. Porque foi crime formal vezes crime material. O tenente era o comandante aí de uma unidade do interior e o senhor sabe que para fazer festa de espoágua, essas coisas todas, precisa de alvará do bombeiro, não precisa? Foram pedir alvará e foi, é tanto. É tanto. O cara não tinha dinheiro, não. O senhor deixa eu fazer a festa? O senhor deixa eu fazer a festa primeiro e depois da festa eu te pago? Beleza. Depois da festa, procurou o delegado tirou cópia da nota, pode ir lá entregar. Na hora que entregou, prendeu em flagrante. Quanto dia demorou a festa? 7 dias. Para aí, que porra é essa? Entendeu? O crime não é de concussão? Concussão, crime formal. A sua consumação independe de resultado. Exigir vantagem devida. Que dia que ele exigiu? A data da exigência e a data do exaurimento. A prisão em flagrante deve ocorrer aqui, quando ele estiver praticando a infração penal e não quando ele estiver recebendo dinheiro. Aí eu quebrei o flagrante dele aqui. Mas não por causa que, né? Porque senão eu dei o exemplo de ser oficial de dia, tira a cópia, vai lá. Está esperando, está valendo. O problema é aqui, cara. Ó, na hora que exigiu, aqui ele está praticando a infração penal ou acabou de praticar. A entrega do dinheiro não tem mais crime, pessoal. Porque entregar dinheiro de propina, aqui, ó, se eu fiz uma exigência, receber o dinheiro não é crime da exigência. Já da corrupção passiva, sim. Mas na exigência, o crime se configura no momento em que o cara exigir. Aqui é o momento de dar o flagrante no cara. E não aqui. Aqui eu falei que já estava fora do estado de flagrante. Vai responder, vai ser condenado. E os cambal, certamente, tem a cópia da nota, mas não pode ter o flagrante. Entende? Geralmente, se no crime de concussão é isso, o cara... Agora, por que nesse caso, por exemplo, que o cara foi lá e tirou cópia e o juiz não quebrou? Porque foi logo em seguida, cara. O juiz entendeu que é imediatidade. Agora, aqui passou 7 dias, depois da festa eu te pago. Flagrante forjado. Flagrante forjado. Flagrante forjado é aquele em que a polícia, é aquele em que a polícia ou o responsável pela prisão, é aquele em que a polícia ou o responsável pela prisão, é aquele que a polícia ou o responsável pela prisão inventa a prova da materialidade de um crime. Inventa a prova da materialidade de um crime. E prende o suposto autor em flagrante. E prende o suposto autor em flagrante. Aí, meu irmãozinho, o forjado é foda. Porque o forjado, olha só, aqui o esperado vale. Olha aqui, ó. Esperado vale. O preparado não vale. E o forjado, ele é pior, porque além de inválido, abuso de... Isso, além de inválido, dá abuso de autoridade. Eu vou fazer o CFO, tá certo? Passo para o CFO, estou na rua, já como tenente, e encontro ele, que é meu desafeto, ó.
Lá, hoje você se ferra. Abre aí o porta-mala aí, meu filho. Abre o porta-mala. E eu chego, olho o porta-mala dele e falo assim, e aí, bicho, você é usuário? Tá doido? Eu sou usuário, não. Bom, então se você não é usuário, você está preso em flagrante porque tem droga ali atrás. Entendeu? O cara, se falasse que era usuário, você é usuário? Não. Então você está preso em flagrante porque aquela droga lá atrás. Só que pro meu azar, cara, tinha uma filmadora do CIOSP pertinho de mim, ó. Só vendo eu pegar a droga do bolso, que sou desafeto dele, e jogo no porta-mala. Que flagrante eu pratiquei? O preparado? Não. O esperado, muito menos. Esse é o flagrante forjado, também chamado de maquinado. Tá certo? Esse flagrante é inválido e dá abuso de autoridade. Como é que se prova? Muito difícil. Muito difícil. O filho desse cara aqui, ó. O filho desse cara. Sem sacanagem. O filho desse cara caiu no flagrante forjado. Esse filho desse cara trocou tiro ali atrás da TUT, filho desse oficial, com a Polícia Federal. Nós conseguimos absolver ele. 13 quilos de cocaína, trocou tiro com a polícia. Ele não sabia que era a polícia, estava descaracterizado. O colega passou lá na casa dele, pediu para ele, vamos ali em tal lugar. Ele foi, o colega dele que é traficante. A polícia chegou, começou a atirar, ele atirou na polícia. O juiz falou, tá bom, tá absolvido. Cara, 3 meses depois, os caras jogaram 7 gramas de 7 cabecinhas no bolso dele. Foi condenado, foi absolvido por 13 quilos e condenado por 7 gramas, porque nós não conseguimos provar que foi forjado. Você entendeu? Tá certo? 7 gramas. Esse também está morto, não precisou fazer recurso para ele. Mataram ele. A família é boa, Gustavo. Entendeu? Mataram. E o pior, chegou a notícia que desconfia que foi o pai que matou e o escambau. Ele que mandou matar. É pesado. Tá? Então, senhores, o forjado, ele é inválido. Tranquilo? Tá? Agora, pessoal, veja bem, né? Marciano, eu vou te dar um exemplo. Está eu e você na viatura. Ele é meu superior, né? Eu sou superior dele na viatura. E eu chego, vejo o meu desafeto. Mão na parede, tudo bem. Todo mundo. Aí eu jogo a droga no seu bolso. Ele está olhando outro pessoal. Aí eu chego e falo para ele, ó, revista aquele cara ali, ó. Porque, para não cair em mim, entendeu ou não? Eu joguei a droga, ele não viu, revista aquele cara ali, ó. Ele vai lá, revista. Ô chefe, o comandante, ó, o cara está com droga aqui, ó. Preso em flagrante. Não fui nem eu que prendi. Quem prendeu foi ele. Flagrante forjado. Forjado, abuso para mim e para ele não. Porque o Código Penal diz, ó, o erro praticado por terceiro só responde pelo crime quem praticou o erro. Quem foi? Foi você que enganou. Pode acontecer isso? Pode. Entendeu? Eu joguei a droga, você revistou e você achou. Eu vou responder para o abuso da autoridade, não você. Tá? Flagrante. Flagrante retardado, diferido, postergado, ação controlada. Dificilmente você vai ver isso na justiça militar, mas está aqui, temos que estudar. Entendeu? Flagrante retardado, diferido, postergado, ação controlada. Você perguntou aquela hora, como é que prova isso aqui? Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil provar. Porque a polícia tem fé pública. Pode jogar, se não tiver, muito difícil. Como é que se prova? É a palavra do preso contra você, policial. Entendeu? Ainda que seja outro policial. É o preso policial contra você. O juiz vai perguntar, mas vem cá, tem alguma circunstância, alguma desavença entre vocês? Alguma coisa que levasse ele a fazer alguma vingança? Não. Muito difícil provar, tá? Flagrante retardado, diferido, postergado, ação controlada. Quando a lei autorizar, a
prisão em flagrante, quando a lei autorizar a prisão em flagrante, para momento posterior ao estado de flagrância. Quando a lei autorizar a prisão em flagrante para momento posterior ao estado de flagrância. Senhores, eu tenho preparado, eu tenho esperado, eu tenho forjado, e agora vem o postergado, que tem como sinônimo tudo aquilo ali, diferido, postergado, ação controlada, retardado. Isso nós já estudamos. Senhor, o postergado, primeira coisa que você tem que ver é o seguinte, existe alguma lei que autoriza a postergar? Postergar, deixar para depois. Existe alguma lei que autoriza você, policial, a postergar a prisão para depois? Como assim postergar? Porque a prisão em flagrante, ela deve ocorrer quando estiver praticando, acabar de praticar, for perseguido, for encontrado. Deve ocorrer em estado de flagrância. Ou seja, o sujeito está praticando o fato ou em outras situações, é aqui que deve acontecer a prisão em flagrante. Aí vem o postergado e fala, não, essa prisão daqui ó, pode ser deslocado para cá. Ó. A PF pode deixar, a prisão em flagrante não ocorre no momento da prática do fato e vem ocorrer posterior. Por isso que é postergado. Isso pode? Pode, desde que tenha uma lei autorizando. No Brasil nós temos, por exemplo, a Lei 12.850 de 2013, crime organizado. Todos nós vimos o Rocha Loures, assessor do Michel Temer, correndo com aquela mala de dinheiro, não tem? Correndo com a mala de dinheiro. E a polícia não prendeu ele ali. Que isso, polícia? O cara entrega um dinheiro na sua cara e você não prende? Não precisa. Porque como é crime organizado, ela estava controlando, por isso que fala ação controlada. Entendeu? E depois, você viu que o Rocha Loures foi preso, ó. Tá valendo? Tá valendo. Esse é o flagrante postergado. Na lei de droga também nós temos, ó. A 11.343 de 2006. Ah, Marcelo, então eu posso, né, Marcelo? Eu sou policial e eu vejo um cara. Ah, Marcelo, mas aí dá brecha, né, Marcelo? Eu sou um policial corrupto. Tá certo? Imagina você, Marcelo, você é um policial corrupto, você está na rua, recebe um dinheiro de um cara que estava com 15 quilos de cocaína, vai embora, eu tenente descubro, você vem e fala para você, não, tenente, eu estava fazendo uma ação controlada nele, eu ia prender ele depois. Ó. Negativo. Para isso tem requisito. Quais são eles? Para isso, você vai me prender sim, por prevaricação e o escambau. Corrupção passiva, concussão. Não é isso? No tráfico de drogas, a ação controlada deve atender os seguintes requisitos. Primeiro, autorização judicial. Não, tenente, eu ia prender ele. Cadê a autorização judicial dizendo que você não precisa prender João, Pedro e Maria quando foi encontrado com droga? Segundo requisito, ó. Segundo requisito, itinerário. Itinerário certo, itinerário definido, né? Itinerário, caminho, trajeto. Sabe como que vem na autorização judicial? Autorizo a autoridade policial ou fulano ou policial tal a deixar de efetuar a prisão do Marciano Xavier, Pedro, Maria e Josefa no trajeto de Cáceres a Cuiabá. Aí, ó, itinerário definido. Significa, policial, que se você pegar no trajeto de Cuiabá para Porto, para Barra do Buco, você tem que me prender. Terceiro requisito. Terceiro requisito. Tem que ter identificação. Identificação dos autores. Quem que você está controlando, polícia? Qualquer um, não. Qualquer um, não. Você está controlando Pedro, Josefina, Maria, Santanes. Tem que ter
Para evitar isso, cara. Porque senão, se vinha para cima de mim, não, tenente. Não, eu ia fazer uma ação controlada nele. Entendeu? Não, cadê a autorização judicial? Cadê o itinerário certo? Não. Ah, tá, entendi. Pode usar controlada na lei de drogas? Se ele estiver praticando o tráfico de droga, pode. É isso que quer perguntar? Não, não, irmãozinho. Por causa dessa lei aqui, ó. 13.491, de 2017, não é isso? Todo crime praticado por militar em serviço ou em razão dele, não interessa se está no CPM ou lei especial. Tudo agora virou, vai para a justiça militar. Posso, então vou utilizar o 33, o 33. Ó. Eu peguei uma viatura em Cáceres, estou vindo trazer aquele exemplo. Estou trazendo a viatura para consertar em Cuiabá, enchi de droga. E agora vou responder pelo quê? Lá pelo Código Penal ou pela lei de droga? Lei de droga. O cara foi buscar a mulher dele no trajeto, discutiu, como ele estava de serviço, no trajeto discutiu com a mulher dele, está levando na viatura, bate na mulher dele, Maria da Penha. Ou então a mulher dele vai lá no quartel. Entendeu? Vai lá no quartel. Amor, até que hora que você vai ficar de serviço hoje? Não tem. Zé, já bate na mulher. Velho, Maria da Penha, 11.340. Já rodou, meu irmãozinho. Tá? E nós temos que ter aqui o oitiva do MP. E aí, MP, você concorda com esse negócio? Autorização judicial, itinerário certo, identificação dos autores, oitiva do Ministério Público. Os caras já inventaram na prova, senhores, isso aqui, ó. Essa 12.850, ela não tem tudo isso de requisito. Os caras já botaram na prova. Sobre a persecução penal, indica a tentativa correta. É possível a ação controlada, nos termos da 12.850, desde que autorizado pelo juiz. Falso. A 12.850 não fala que tem que ser autorizado. Fala, então, que apenas comunicação. E aí, juiz, estou comunicando aí que eu vou fazer uma operação controlada sobre Marciano, Pedro e juiz. Ah, eu não concordo. Problema seu, juiz. Eu não estou pedindo para fazer, eu estou dizendo que vou fazer. Essa é a diferença. Aqui não. Aqui, antes de fazer, o juiz tem que autorizar. Aqui basta comunicar, mas manter sobre registro, né? Sim, sigilo absoluto. Oi? Não, será restrito. Quem que pode ter acesso? Juiz, MP e delegado. Aí vai lá e o advogado, ó. Entendeu? Aí vai lá e o advogado. Não pode, porque ainda está em andamento. Essa é uma prova não documentada, por exemplo. Ah, entendi. Que não podia, né? Senhores, fechamos então? Só cuidado que esses requisitos é para cá. Tem razão de ser, tá, pessoal? Isso aí tem razão de ser. Ó. Por que tem razão de ser? Cara, mantenha uma ação controlada. Mas, ó, imagina, cara. Você faz uma ação controlada, o cara está levando. Não tem ação controlada, o cara está levando 4 toneladas de cocaína num caminhão frigorífico. O cara vê o policial, te dou 6 milhões para você deixar eu passar. Vai passar, bota aí 4 toneladas, quantos que vai dar? Entendeu? Então 6 milhões para você passar, vai passar. Pode passar, pode ir embora. Então, ó, quem que é a vítima no tráfico de drogas? Saúde pública. 4 toneladas no mercado, o regaço que vai dar. Por isso que tem um controle maior, ó. Tem que ter autorização do juiz, tem que consultar o Ministério Público, não é genérica. Tem que ter o itinerário certo, qual que é o trajeto que você quer, tá? Crime permanente.
Crime permanente, coloca aí. Crime permanente, 2 pontos. Enquanto não cessar a permanência, poderá ocorrer a prisão em flagrante. Enquanto não cessar a permanência, poderá ocorrer a prisão em flagrante. Enquanto não cessar a permanência, poderá ocorrer a prisão em flagrante. Tranquilo, senhores, aqui vocês já falaram, o cara que está guardando a droga, o sujeito que comprou um celular furtado, né? O policial que receptou uma pistola furtada do colega, enquanto ele tiver com o objeto, está em flagrante delito, pode ser preso. E aí que está aqui o artigo 244, que é tudo que nós falamos, né? Eu só dividi, ó, considera-se flagrante. Está cometendo flagrante próprio, perseguido logo após impróprio, é encontrado presumido. Sujeitos da prisão em flagrante. Quem que pode prender e quem pode ser preso? Então, olha lá, sujeito obrigatório e sujeito facultativo. Quem é obrigatório? Os senhores. Obrigatórios são os policiais. De serviço ou não. De serviço ou não. O CSPP não fala os policiais, vírgula, em serviço. Tá? Facultativo. Então, os policiais, eles têm o dever, senhores. Facultativo é o qualquer do povo que ele tem o poder. Qualquer do povo poderá. Os policiais, então, têm o dever. E o qualquer do povo, o sujeito que não é polícia, ele, se quiser prender, ele está amparado juridicamente. Famoso exercício regular de direito. Não é isso? Está lá no 243, né? Diz o 243 do CPM, olha lá. Ó. Qualquer, e tem correspondência com 301 do CPP. Qualquer do povo poderá. Qualquer do povo poderá, tem só o poder. E os militares deverão, tem o dever, prender quem for insubmisso, ou desertor, ou seja encontrado em estado de flagrante. Insubmisso, desertor ou em estado de flagrante. Beleza? Os senhores sabem que o insubmisso não tem na polícia militar, né? Desertor tem. Isso aqui só tem nas federais. Né? Insubmisso é o sujeito, porque nós temos, né? Cuidado com a pegadinha. Qualquer do povo, qualquer pessoa poderá e os militares deverão prender quem for insubmisso, desertor, refratário. Não, porque nós temos o refratário, esse não é crime. Nós temos o insubmisso, né? Esse aqui sim, insubmisso, e nós temos o desertor. Senhores, aqui dá a prisão em flagrante. Refratário não. Refratário é o sujeito que alista fora do prazo. Qual que é a data do alistamento militar? No ano que você completar? 18. Você está com 17, vai virar para 18, é aí que tem que alistar, não é isso? Alistou com 23, isso é refratário. Não tem crime aí, pô. Alistou com 50, não é problema seu, vai ficar sem título de eleitor, não vai tomar posse, é refratário. Esse aqui não tem crime. Refratário é quem alistar fora do prazo. Insubmisso, pessoal, é quem foi selecionado, quem foi escolhido para apresentar em uma unidade militar. Todo mundo aqui do sexo masculino já fez alistamento, já foi naquele negócio fazer uma provinha, não foi? Se for fazer uma provinha, né? É selecionado para servir o Exército, Marinha e Aeronáutica. Tem que apresentar lá no dia 13 de março. Caraca, bicho, eu vou apresentar lá, cara. E se esses caras me segurarem lá, cara? Eu não quero servir e tal. Não vou apresentar, não. Pronto. Deixou de apresentar quando selecionado para indeterminada unidade, passou a praticar o crime de insubmissão. É esse aqui, ó. Crime está insubmisso, permanente, pode prender.
E o desertor, o senhor já sabe, desertor é o sujeito que ausenta por mais de 8 dias. O insubmisso não é militar. Ele só foi escolhido. Para ser desertor, requisito número 1, tem que ser militar, porque ele já foi incorporado. Esse aqui tem para PM, não é isso? Ele já se tornou militar, ele foi incorporado ou empossado. Quer saber? Foi para o Nordeste, está na boa, 9 dias, sem comunicar nada, tá, já era. Desertor, nós vamos estudar aqui depois como que faz o termo de deserção, tá bom? Prisão de militar, aí que vem esse aqui, ó, olha lá. A prisão de militar deverá ser feita por outro militar, deposto ou graduação superior, ou ser igual, mais antigo. E agora, cara, como que eu vou fazer? Eu tenho um artigo falando, ó, qualquer pessoa poderá e os militares deverão prender quem for insubmisso, foi selecionado e não foi apresentar, desertor, ausentou-se da unidade militar por mais de 8 dias sem comunicar-se ao superior, sem autorização, ou encontrado em flagrante. Eu quero ver como é que faz casar esse artigo 243 com o 223. Vem o 223 e fala, a prisão de militar deverá ser feita por outro militar de posto de graduação superior. Tá bom, soldado não pode prender coronel? Se você for olhar uma interpretação literal, não pode. Não é isso? Porque está aqui, ó. A prisão de militar deverá ser feita por outro de militar de posto de graduação superior. Como é que eu, cabo, vou prender você, tenente? Só que veja bem, senhores, esse artigo, essa interpretação é formalizar. A formalização da prisão só pode ser feita por militar de posto superior ou, no mínimo igual, desde que seja mais antigo. Ah, muito bem, eu sou soldado, dei uma prisão para o tenente que estava com tráfico de drogas, e aí você, ele é segundo, você é tenente, você vai lá, primeiro tenente, você vai lavrar o flagrante, mas quem deu a voz fui eu. E eu não posso ser eu lavrar o flagrante. Pô. Essa é a interpretação do artigo 223. Beleza? Marcelinho, se cair desse jeito na prova, sobre a prisão em flagrante, sobre a prisão no CPPM, indica a alternativa correta. Letra A. A prisão de militar deverá ser feita por outro militar de posto de graduação superior ou de igual. Mas, cara, você vai marcar essa, velho. É letra literal. Entendeu? É literal. Agora tem lá uma alternativa. Em hipótese alguma, poderá o militar inferior, de posto ou graduação inferior, dar voz de prisão ao seu superior. Falso. Voz pode. Porque não é essa a interpretação do 223. Beleza? Senhores, e aí então você anota aí onde nós paramos, porque na próxima aula vamos falar do procedimento do flagrante. Bom final de semana, porque os senhores sabem que não vai ter aula à tarde, o professor está indisponível, tá certo? Clique lá